Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. A visão de Elias nesse momento: só eu fiquei, e os profetas de Baal são 450. Depois eu vou ler o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Né? Às vezes, em algum momento, você imagina que você está só. Mas mesmo assim, você em Deus entende que você precisa restaurar o altar de Deus, para que você possa fazer uma grande obra de Deus em algum momento da sua vida. Aí eu vou ler o 40. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você teve a possibilidade em Deus de tocar a vida de uma outra pessoa. E ali você matou muitos inimigos espirituais. Ali você teve o poder em Deus de combater o mundo que nós não vemos, mas nós acreditamos que ele existe. Os seres que nós não conseguimos ver, mas que eles lutam contra as nossas vidas. A sua ação, naquele momento, conseguiu matar 450 inimigos do Senhor. E você se sente muito bem naquele momento. Você se sente fortalecido, você se sente engrandecido porque o Senhor te usou, você se sente bem porque o Senhor escolheu você para aquela obra naquele momento. Mas aceite bem que muitos de nós, em algum momento, fazemos igual a Elias. E aí eu vou ler o 19:1. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um desses meus profetas. Os nossos inimigos sempre vão se levantar contra as nossas vidas. Todo momento, ou toda vez que você se coloca, ou que você consegue se alinhar com a vontade de Deus, os nossos inimigos, ou o inimigo de Deus, ele vai se levantar contra a sua vida. Aí eu vou ler o 4. Ele mesmo, porém, ao deserto, Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E você entra naquele momento onde você pensa: eu estou só, ninguém combate comigo, cadê meus companheiros de combate? Cadê as pessoas que estão ombreadas comigo? E você imagina naquele momento que você está completamente abandonado. E aí, para piorar a situação, as pessoas que você edificou, tem alguém que diz: eu sabia que Francisco e Carmen, uma hora eles iam desistir. Aquela bondade do coração deles é só momentânea. Eu sabia que Laércio e Priscila iam desistir. Eu sabia que Casimiro ia desistir. Eu sabia que Francisco e Joana iam desistir. Porque é muito duro. Ninguém consegue continuar esse caminho. E aí o que é que nós fazemos? Nós fazemos igual a Elias. O 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Em alguns momentos, nessa nossa caminhada com casais, nós buscamos as nossas cavernas, para fugirmos ou tentarmos fugir das lutas. Quantas vezes nós não começamos a orar e questionar: Deus, mas por quê? Por que nós sofremos essa situação? Por que esse casal que nós acreditávamos tanto que ia dar certo,
ele não deu certo. Porque esse casal que nós investimos tanto nele, ele não deu fruto. Elias pensou algo semelhante. E ele procurou a caverna dele. E às vezes nós procuramos a nossa caverna e damos alguns passos para trás. Mas nós não devemos ficar na caverna. E o que é interessante, quando Elias chegou na caverna, Deus já estava lá. Quando você entra na sua caverna, tenha certeza, Deus já está lá. Deus já está na sua caverna, mas Ele não vai falar se você não querer se comunicar com Ele, não quiser se comunicar com Ele. Aí eu vou ler o 14. Ele respondeu: tem sido em extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E aí ele termina dizendo: eu fiquei só à procura eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Novamente ele acreditava que ele estava só, que não existia ninguém com ele. E o versículo 18, para encerrar, fala o seguinte: também o Senhor falando a cada um de nós. E aí eu vejo a maravilha que o Senhor está reunindo aqui. Também eu conservei em Israel, também eu conservei em São Luís, aqui diz que 7.000, né? Então eu creio que existe 7.000 casais de Deus que não se dobraram a Baal, que não se dobraram àquilo que a mídia fala todos os dias. Que casamento é algo do passado, que casamento é algo que não deve ter o investimento necessário, que casamento é algo que nós devemos desistir. Nós precisamos entender que nós sempre estaremos lutando na contramão do mundo. O mundo vai sempre tentar nos empurrar para o abismo. E nós precisamos sempre estar lutando para não cair nesse abismo. Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele buscou a sua caverna, Deus já estava lá, o visitou e falou para ele: Elias, não se preocupe, eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Quando eu e o Nilce, em alguns momentos entramos em nossa caverna, nós acreditávamos igual Elias, que nós estávamos só, que ninguém estava mais lutando por famílias no Maranhão, que ninguém estava lutando por famílias em São Luís, que ninguém lutava por família na igreja Renovo, a igreja que nós pertencemos, que ninguém do corpo estava mais trabalhando. Mas nós nos alegramos muito em ver que existem muitos casais que continuam lutando nas suas congregações. Eu sei que aqui existem pessoas da Assembleia, da Presbiteriana, da Maranata, de várias batistas, mas nós temos um entendimento que existe apenas um corpo, e que todos nós que estamos aqui, nós estamos lutando pelo nosso Senhor. A luta não é nossa, nós lutamos pelo nosso general, e nós temos plena convicção que o nosso general já ganhou a batalha. Amém? Glória a Deus por isso, meus amados. E aí nós precisamos sair das nossas cavernas, precisamos fazer mais do que nós já estamos fazendo, né? Amém? Precisamos fazer mais? Amém. E graças a Deus, Deus trouxe um casal muito amado nosso, né? Eu quero que só o homem desse casal que eu vou apresentar, fique de pé. Ele é um grande homem de Deus. Fique de pé. Amém. Amém? Cadeira aí, irmão. Isso. Olha, um grande homem de Deus aí. Amém? Amém. Bom, gente, encerrando aqui a nossa introdução nessa noite, eu queria só dizer para os irmãos que
como o Otacílio falou, muitas vezes nós entramos na caverna desanimados, tristes, achando que fomos derrotados, que o inimigo chegou e deu o comando e a gente ficou lá, zerado. Mas vem a palavra do Senhor e pergunta: o que é que tu está fazendo aí? Não é um lugar, e não o seu lugar. Você já derrotou milhões de inimigos e agora você está aí nessa insignificância? Não pode, né? Eu tenho mais gente que vai lutar junto com você. E eu queria dizer aos senhores, isso não está aqui, não estava no script, que nesse tempo, 2013, 2014, foi um ano em que eu entrei numa caverna e me recolhi e disse que não queria mais lutar por famílias e nem liderar grupos e nem fazer nada. Acabou, chega. Sem vontade de continuar, desanimada, completamente desanimada. E muitas vezes eu fui assim, animada um pouquinho pelos irmãos com quem nós andamos juntos durante muito tempo. E os que chegaram depois, que chegavam e diziam: gente, vocês andam sumidos. Nilce, cadê? Estamos com saudade. E aquilo me dava assim um certo ânimo, mas logo em seguida desaparecia. E eu falei várias vezes para o Otacílio: Otacílio, eu não tenho mais vontade de estar nesse negócio de família. O povo não quer mais nada com isso. Até a própria igreja, todo mundo desanimado, ninguém vai mais numa reunião. A gente chama, eu digo: eu não tenho mais saco para ficar lidando com problemas dos outros, com famílias dos outros. Vamos cuidar de nós, da nossa casa, dos nossos filhos. E quem quiser, se cuide, salve-se quem puder. Eu não estou mais nem aí para ninguém. E nessa época apareceu uma proposta de trabalho no interior do Maranhão e eu só pedi a permissão de Otacílio, né, que me abençoou e permitiu que eu fosse. Não que isso seja o que ele quer ou o que ele gostaria que fosse, mas porque ele sabia que era um momento que eu precisava sair um pouco daqui, do meio em que a gente estava. E tenho ficado lá 2 anos, já tem 2 anos que eu estou nesse trabalho lá, e particularmente digo a vocês que foi um período, tem sido um período de renovar a minha vida, a minha alma, a minha fé, por conta de ter encontrado pessoas famintas, pessoas carentes, na área social mesmo. Estou trabalhando na área social, não na igreja, mas estou muito realizada por muitas coisas que aconteceram lá, onde eu vi realmente pessoas necessitadas. E eu comecei a comparar. As pessoas estão cheias já, sabe, estão arrotando palavra de Deus. Está todo mundo cheio, todo mundo satisfeito. E aqui não tem ninguém. Aí quando diziam assim: porque nós vamos não sei para onde, vamos para fora do Brasil. Eu digo: sim, bem aqui no Maranhão o povo está morrendo. E comecei a ver isso. Porém, o que aconteceu nesses 2 dias, de ontem para cá, é novo, nem o Otacílio está sabendo ainda. É que assim, essa mesma palavra que Deus falou aqui para Elias, Ele tem falado para a gente, né, sair da caverna. Essa palavra tem vindo através dos nossos amados aqui, que vieram do Rio Grande do Sul, para dizer isso para a gente aqui. Não que a gente não tenha ouvido dos amados, eu senti em cada abraço, em cada vez que chegava um casal e dizia: estamos com saudade de vocês, estamos com saudades de vocês. Isso realmente me toca, me chama a atenção. Mas assim, hoje, quando eu entrei aqui, que eu vi tantos irmãos, tantos casais tão amados, gente que a gente já conviveu, que a gente já trabalhou, Francisco, Carmen, meu Deus, quanto tempo nós andamos juntos. Genilto das Neves, quanto tempo a gente já andou junto, quantos anos. E eu fui assim, hoje, agora, cheia assim, de uma saudade, de uma vontade nova, de recomeçar.
E por aí eu vejo, hoje nós conversamos, e eu falando assim, a gente sempre teve um cuidado de Deus tão especial, que mesmo nesse tempo em que eu não quis saber de nada, nem de ninguém, Deus nunca deixou de estar junto, de chamar, de trazer uma palavra. Meu marido nunca desistiu, sempre me animando, sempre junto, permitiu que eu me afastasse, permitiu que eu saísse. Todas as vezes que a gente fala de casamento, ele brilha os olhos, fala do casados para sempre, ele está junto o tempo todo. Mas até hoje eu ainda não tinha dito, não, vamos trabalhar. Mas eu queria te dizer hoje, Otacílio, que nós estamos juntos para trabalhar. Arthur e Fátima. Eles vão se apresentar, tá? Eu só queria citar uma gratidão que a gente tem muito no nosso coração ao pastor Oséias e a sua esposa, porque foi através deles que nós conhecemos o MMI, foi eles que trouxeram para cá. Não, os dois ali, eles que foram os pioneiros. Através deles nós conhecemos, isso há 16 anos atrás. Glória a Deus, amados. Aleluia. Se nosso Deus nos surpreende, né, Arthur? Aleluia. A graça e a paz, amados. Amém. Que alegria, queridos, estarmos aqui nessa cidade linda, com essa igreja linda. Amém? Amém. Nosso coração ficou aqui há 2 anos atrás, quando estivemos aqui no encontro. Saímos daqui encantados com as coisas lindas que Jesus havia feito. E Ele nos traz aqui de volta e estamos muito, muito alegres por isso. Queremos nos apresentar. Eu sou o Arthur da Fátima. Eu sou a Fátima do Arthur. Amém. Graças a Deus que tu és minha Amém, Fátima. né, Arthur? Há 36 anos, agora dia 26 de maio, vamos fazer 37 anos de casados. E somos pais para toda a vida. Amém. Temos também nossos 3 filhos, que uma com 32. Vamos trocar, Neguinha? Uma com 32. Temos o nosso filho com 30, já vai fazer. E a nossa filha com 25. Então nós louvamos a Deus porque sabemos, queridos, que é em Deus que nós temos nos escondido, para que Ele nos guarde a nossa vida, a nossa casa, e nós queremos que nós não apareça, mas que apareça Cristo em nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então eu também quero um beijinho. Você faça o mesmo que o Otacílio fez. Olhe para sua esposa bem no olhinho e um beijinho. Oh, glória a Deus. Coisa boa, né, amados? Coisa boa. Selinho. Queridos, nós queremos primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a vida do pastor Afonso e da pastora Cristina, que nos tem cedido este lugar. Glória a Deus pela vida de Otacílio e Nilce, que estão aí fazendo a frente em tudo aquilo que Deus tem dado para eles fazer. Bastou um telefonema e a obra do Espírito começou, como vocês viram aqui. Nós louvamos a Deus por Aleluia, isso. ficamos tão felizes. Estamos tão felizes, hospedados na casa de um irmão tão amado. Os cuidados de Deus têm nos alcançado de uma maneira tremenda. Louvado seja Deus. Que alegria ver tantos casais aqui nesta noite, soldados de Cristo, casais que lutam por famílias. E é tão bom quando a gente encontra um auditório assim, porque nós lutamos no mesmo exército, nós fomos arregimentados pelo Senhor
para uma guerra bem clara, bem objetiva, que é lutar por famílias. E nós somos tão gratos a Deus por isso. Há 17 anos nós estamos nesta caminhada, eu e Fátima. Conhecemos a obra do Ministério do MMI Brasil há 19 anos atrás, quando 2 anos depois começamos a ministrar os grupos, já no Rio Grande do Sul. Conhecemos o Ministério em Cascavel, no Paraná, onde morávamos. E depois, quando aposentei, fomos, por direção de Deus, voltamos para a nossa cidade no Rio Grande do Sul. E ali Deus começou uma grande obra nas nossas vidas, deixando bem claro assim aquilo que tínhamos que fazer nesse novo tempo das nossas vidas. Nós tivemos agora, queridos, ali... Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Eu quero saber antes, né, Fátima, quantos pastores estão aqui nesta noite? Os casais de pastores, poderiam levantar o braço para que nós possamos ver? Glória a Deus. Muito obrigado, amados pastores, por estarem aqui. Queremos honrá-los, é uma alegria tão grande ver vocês aqui. São pastores que têm entendido o que Deus fala lá no Gênesis 1:26, quando ele diz que Deus abençoou Adão e Eva, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra, queridos, e encham a terra. A visão de Deus sempre foi família, porque Ele abençoou o casal, Ele abençoou a primeira família que criou, e viu esta terra totalmente povoada, como nós vemos nos nossos dias, de casais. A visão dele era de que a terra fosse habitada com casais, a imagem e a semelhança dele, como ele havia criado Adão e Eva. Amém. Sabemos da queda, sabemos do que aconteceu, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que resgatou casais, resgatou famílias na cruz do Calvário para continuar o plano de Deus. Quantos dizem amém a isso? E nós somos gratos aos pastores que têm entendido esta visão clara de Deus, que Deus ama a família e que Ele precisa povoar esta terra de famílias, porque quando Jesus voltar, Ele vai levar famílias. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus. Quantos líderes de grupo nós temos aqui? Levante o braço, os líderes de grupo. Não Glória aqueles só que estão liderando agora, mas aqueles que que já lideraram, lideraram, que vão continuar. são líderes, que são líderes. Olha só, glória a Deus, aleluia. Líderes Jesus. em treinamento. Tem algum líder em treinamento aqui? Líder em treinamento, tem alguém? Glória a Olha Deus, só, tem. glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Obrigado, Senhor. É isto mesmo, amados. Nós tivemos... Treinadores, nós Treinadores tem. Ali o Tarsili Nilce. Tem mais algum treinador aqui entre nós? Que treinem líderes no seminário de final de semana. O pastor também é treinador. Não? Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Mas glória. nós temos aqui uma lista de... Deixa eu pegar aqui que eu trouxe comigo. Uma lista de... 1, 2, 3, 4, 5 treinadores. Tem irmãos lá de Imperatriz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Francisco Rodrigues Bandeira e Nelita Neves Bandeira. Temos Keila Cirqueira Costa. Não, deixa eu pegar aqui que está bem. É Keila Cirqueira Costa e Vanoldo Ferreira Costa. Isso lá em Imperatriz, né? Precisamos fazer contato com esses irmãos lá para estar com eles, né, Fátima? Né, o Tacílio, querido. Depois temos na Igreja Batista que é o Cláudia Dione, mas esses aqui não estão aqui. Depois temos Alice Cirqueira Santiago Galdês e José Domingues Galdês. E temos, então, a Nilce e o Otacílio. Amém, amados? Nós vamos em nome de Jesus, porque Deus está nos trazendo aqui com uma visão clara neste final de semana. Estamos numa jornada, nós realizamos em Gramado, no mês de setembro, o encontro nacional. Foi um mover de Deus, uma coisa muito linda o que Deus fez lá em Gramado. Quantos estiveram em Gramado aqui? Levante o braço.
Glória a Deus. Foi tremendo. Nós tivemos que interromper inscrições em abril. Nós não tínhamos mais inscrição para o congresso. Estávamos já com o auditório totalmente lotado por 700 casais. Se tivéssemos lugar para 2.000 casais, teríamos tido 2.000 casais naquele lugar. Quem que faz isso, amados? É Jesus, como nós acabamos de ver e ouvir aqui o Otacílio falando a respeito de Elias. É o Senhor que faz a obra, amados. Esta obra, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, Jesus. Deus nos deu a graça, queridos, de estar à frente da organização do encontro lá em Gramado. E eu, naquela experiência, nós já fizemos lá 13 encontros regionais e fizemos agora, neste ano passado, o segundo encontro nacional. E Deus tem assim nos dado experiência, Deus tem nos ensinado de que temos que perseverar, de que temos que lutar por famílias, que não podemos desistir. Deus tem nos sustentado de forma sobrenatural, amados. E nós vemos a mão de Deus fazendo o que tem feito. E nesse encontro nacional, numa madrugada, amados, se você puder abrir a sua Bíblia ou lançar ali na tela, Cantares 6:10, numa madrugada, o que Deus faz, quando eu engravido dos encontros regionais, e esse ano passado eu engravidei do encontro nacional. A gravidez foi mais séria. A gravidez, é um ano de gravidez, né? E me lembro que numa madrugada Deus me acordou de madrugada e eu fui para a sala, fui para a sacada do apartamento onde moramos. Estava amanhecendo, ainda não estava claro, mas já era umas 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não lembro certo o horário agora. O fato é que Deus me deu esse versículo naquela noite e diz assim, ó: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército com bandeiras? Puxa, eu fiquei meditando neste versículo e comecei a olhar. Era uma noite estrelada, escura e estrelada, amados. Escura e estrelada. Melhor dizendo, era uma noite assim, limpa, né? Mas assim, se via as estrelas, mas havia, amados, uma lua cheia. E eu fiquei olhando para aquela lua. E voltei no versículo: quem é esta que parece como a alva do dia, formosa como a lua? Fiquei olhando aquela lua, a formosura da lua, criação de Deus. Depois começou o amanhecer e eu vi o que diz aqui: quem é esta que aparece como a alva do dia? Começou a amanhecer, e a alva do dia, quando chega, é interessante, porque vem aquela sensação de friozinho, né? Quantos já tiveram essa experiência? Quando começa a sair da madrugada e começa já a entrar amanhã. A alva do dia, como a relva do dia. A alva do dia. Nisto, na sequência, veio o sol despontando no leste, né? Bem cheio, saindo. Nós moramos numa cidade chamada Pelotas, temos uma lagoa e ele começa a despontar naquela canto da Lagoa dos Patos, assim, que tem na nossa região, muito linda, aquele sol lindo. E eu voltei para o versículo, eu vi brilhante como o sol. E aquele sol tomou conta e o dia clareou. E eu disse ao Senhor: faltou aqui, tu diz quem é esta? Que parece com é terrível como um exército com bandeiras. Essa eu não estou vendo. Naquele momento ele diz: essa tu vai ver. E me deu a data do encontro nacional, que foi em setembro do ano passado. Naquele mesmo dia eu mandei fazer 750 bandeirinhas brancas com o nome de Jesus escrito. Os casais chegaram naquele encontro, nós colocamos uma bandeirinha com o nome de Jesus em cada mão. E fizemos a abertura do encontro, que foi algo tremendo. E quando eu fazia aquilo, eu me lembrava e voltei neste versículo, e eu vi o terrível exército com
bandeiras. E eu estou agora diante de um terrível exército com bandeiras. Quem é esta? Quem é esta? Começa o versículo. É a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja que Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário e resgatou ela para Ele. E Ele está perto de vir buscá-las. Quantos dizem amém a isso, amados? Vivemos num tempo em que a volta do Senhor tem se aproximado de forma sobrenatural. Os nossos dias estão nos mostrando, a Bíblia nos ensina, no Mateus no capítulo 28, quando a gente começa a ler, quando fala dos últimos dias, a gente vê rumores de guerra, é isso e aquilo. Nós vemos nos nossos dias, amado, o amor se esfriando de uma maneira terrível. Nós vemos os sinais nos céus e na terra da volta de Jesus, conforme a Bíblia registra. E Deus tem consolado o meu coração, o nosso coração, com uma palavra que tem sido rema para as nossas vidas. Porque ligado a Cantares 6:10, abra sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, versículo 1. O livro de Joel, amados, é um livro profético para o nosso tempo. É um livro que nos chama, e Deus nos chama a atenção para o que Ele está para fazer e está fazendo já nos nossos dias. É um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de nós olharmos para a face do Senhor, é um tempo de nós corrigir a nossa visão, não olhar para as mãos do Senhor, mas olhar para a face do Senhor. Ele começa no capítulo 2, falando de que nós precisamos crer naquilo que está acontecendo nos nossos dias e declararmos em nome de Jesus a vitória de Jesus, como o Tacílio estava compartilhando aqui, na obra que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para a sua igreja, remida e lavada no seu sangue fazer. E ele diz assim no versículo 1 em diante, diz, capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião. E eu estou aqui diante de Sião, estou aqui na presença do Senhor, na presença da igreja, e eu preciso tocar a trombeta, nós precisamos tocar essa trombeta, como diz aqui, e clamar em alta voz no meu santo monte. Estamos no altar do Senhor, no monte do Senhor, é lugar de tocar essa trombeta, e nesta noite eu vou tocar essa trombeta aqui, amém, amados? Para que vocês ouçam que Deus está arregimentando um grande e poderoso exército para lutar por famílias, queridos. E este exército somos nós. Diz assim, no versículo 2, que é dia de trevas, e nós vivemos trevas, e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas. Nós sabemos, os noticiários nos mostram o que o inimigo tem feito, quando nós abrimos ali, muitas vezes até mesmo ligamos a televisão, ou internet, ou em tantas informações que chegam hoje em tempo real, o que o inimigo tem feito, como as trevas têm se multiplicado, têm avançado, o inimigo não tem mudado o alvo, é família que ele destrói. Na última estatística do IBGE, veio com uma informação de que a média de duração dos casamentos hoje no nosso país é de 15 anos. 15 anos, quando Deus disse que é até que a morte os separe. Então nós vivemos dias de distorções dos padrões de Deus para a família, daquilo que Deus criou lá no Gênesis, terrível, amados. Mas nós, igreja do Senhor, estamos sendo comissionados, arregimentados, para trazer a verdade de Deus e dissipar todas as trevas na vida de cada família, de cada casal. Diz assim na sequência, dias de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas, como a alva. Olha a alva que fala lá em Cantares 6:10, está aqui, como a alva espalhada sobre os montes, é povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele,
uma chama abrasa. A terra diante dele é como jardim do Éden. Eu gosto desse texto, parte, porque a terra para nós, a nossa visão, tem que ser a visão do Gênesis de Deus. É como o jardim do Éden. E nós, igreja do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, vamos continuar pregando as verdades do Gênesis. A verdade que está lá sobre família. Amém, amados? Diante de nós, diante deste exército, é como o jardim do Éden. Na criação, as verdades de Deus. Na sequência diz assim, ó: mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. É lindo, né? Porque quando um cavalo ele parte para a guerra, Deus criou o cavalo sem medo. O cavaleiro está em cima do cavalo com a sua lança. E né, nessas batalhas medievais a gente vê que eles vão com uma lança. Aquele cavalo obedece às ordens do seu cavaleiro ali na rédea, e ele anda e ele vai contra aquele monte de cavaleiros do lado contrário, tantas lanças apontadas para ele, e esse cavalo levanta e empaca. Não, ele avança, porque Deus fez os cavalos sem medo. E nós, amados, somos um povo que não temos medo, porque temos um Senhor todo-poderoso que está à frente da batalha, não precisamos temer. Na sequência diz, e como corre no 5, como um mundo de carne irão saltando sobre os cumes dos montes, como um ruído da chama de fogo que consome a pragana, né? Lá no Rio Grande do Sul nós temos aqueles trigais, e eles vão e colhem aqueles trigais, e depois os agricultores colocam fogo naqueles toquinhos, e aquilo de trigo, né? Que fica quando a ceifa passa, e o foguinho vai pulando de um toquinho daqueles para o outro e vai consumindo, aquela pragana vai ser totalmente queimada. Nós somos um poderoso povo, que nada vai nos escapar, nada, porque o Senhor vai à frente deste exército. Querem ver como é na sequência? Diz assim, ó, onde eu parei? Me ajuda aqui, neguinha. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. No 7, como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho. Marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Há uma ordem no exército brasileiro, nos exércitos, aonde nós vemos muitas vezes nas paradas militares, aquelas fileiras alinhadinhas, aquela ordem de marchar, de distância entre um soldado e... Acho que faltou. Um não sai da fileira e passa para outra. Cada um fica na sua fileira, e esta fileira anda no seu caminho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nosso Deus é um Deus organizado. O nosso comandante, o nosso general, que é Cristo e que está à frente deste exército, é Ele quem organiza estes batalhões, é quem organiza este exército, é quem coloca cada um no seu caminho e na sua fileira. Quantos dizem amém a isso? Na sequência diz assim, ó, ninguém, não, aqui ó, no 8, né, diz assim, ó, ninguém hará o seu irmão. Eu gosto muito disso aqui. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Que coisa linda, porque Deus, no corpo de Cristo, na multiforme sabedoria de Deus, Deus nos colocou numa fileira que é claramente específica para nós, que é lutar por família, lutar por casamentos. Nós temos uma fileira. Deus tem estabelecido para nós um chamado e tem nos ungido para lutar numa fileira.
E nós precisamos ser disciplinados como soldados no exército para permanecer nesta fileira. Ainda diz, ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. A mesma espada. Na sequência diz, irão pelas cidades, correrão, no versículo, pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Eu vou ler este versículo de novo. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Quando estamos saqueando famílias do reino das trevas, quando estamos edificando famílias, nós estamos saqueando, estamos roubando as famílias do reino das trevas, porque não pertencem a Satanás, são do Senhor. Basta nós irmos como ladrão, porque o Senhor vai à frente e Ele vai nos dar vitória, e nós vamos resgatar famílias para o Senhor. Amém? Vamos aplaudir, porque é Ele que faz esta obra, amados. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Diante dele tremerá, está aqui, mas treme a terra. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu... Versículo 11, ó. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é quem executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Quem está à frente deste exército? O Senhor. De quem é este exército? É do Senhor. E é poderoso quem executa a sua palavra. E nós somos um exército que executamos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus para as famílias. Quantos dizem amém a isso? E creiam, amados, que o Senhor, Ele nos dá poder, e Ele confirma, e Ele realiza milagres, e realiza prodígios, e realiza maravilhas, como nós temos visto, como líderes de Casados para Sempre que somos, como obreiros do Senhor nesta obra que Deus nos chamou a fazer, não só Casados para Sempre, de Paz para Toda a Vida, de UAN, aquilo que Deus tem colocado como arma nas nossas vidas, para nós enfrentar como exército do Senhor, esse inimigo que tenazmente veio somente para matar, roubar e destruir. Louvamos a Deus, porque esta é a visão de Deus, este é o exército de Deus. Eu sou alimentado todos os dias pelo Senhor, quando eu leio este texto em Joel. Se nós pegarmos o livro de Joel, nós vamos ver que ele começa dizendo que os gafanhotos, o migrador, o devorador vai devorando tudo. Ele mesmo diz, depois desse texto aqui que eu acabei de ler, ele chama a igreja de Israel naquele tempo, diz: arrependei-vos, voltem para mim, creiam em mim, dependam de mim, porque eu tenho grandes coisas para vocês, e eu vou repreender o exército do norte. Ele vai cheirar e vai cheirar mal, mas eu vou mandar ele para longe de vocês, que é o exército do inimigo que veio somente para matar, roubar e destruir. O próprio Senhor repreende longe de nós, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esse exército. Amém. Amém, queridos? Glória Louvado a Deus, seja queridos. Deus por isso. Nós louvamos a Deus, porque sabemos que esse ministério é algo que Deus tem dado para as igrejas, para que nós possamos estar trabalhando com as famílias, queridos. Quantas famílias nós já tocamos? Quantas famílias nós já tocamos? Vocês, quantas famílias já tocaram? Já ensinaram? É bem aquilo que a Nilce estava falando aqui em cima.
Quantas famílias, queridos, nós já tocamos, já ensinamos, trouxemos para dentro da nossa casa, ensinamos a palavra de Deus, e depois eles saíram dali e começaram a dar frutos, porque na verdade quem coloca isso no coração deles é o próprio Deus, queridos. Então, por isso nós queremos, assim, estar falando desse ministério agora para vocês, aquilo que Deus tem dado para nós, como uma maneira de nós estarmos organizando esse trabalho todo. Não, isso foi buscado do coração de Deus, e Deus trouxe isso para que nós pudéssemos ser um exército organizados, queridos. Então é interessante que nós possamos ouvir aquilo que nós... E aí nós vamos conversar com vocês, se tiverem dúvida, nós queremos trazer tudo à luz. Amém, queridos? Quando eu leio as lições do líder em treinamento, naquele tempo de estudo, que o líder faz com o líder em treinamento, eu sou muito edificado, gosto muito de ler aquelas lições. E na lição 1, de entrando, né, que é Josué, uma liderança ungida, assim está escrito lá. Eu gosto de algo que tem ali, que Deus deu a Mike Merlin, quando eles receberam da parte do Senhor estas armas para colocar nas mãos deste exército e lutar pelas famílias. Diz assim, ó, quando o Senhor, está escrito lá, você quando chegar em casa pode pegar o seu manual e estudar ali e poder entender melhor isso que eu estou dizendo, mas diz assim, ó, quando o Senhor chama, assim está escrito lá por Mike Merlin, dirigidos pelo Espírito Santo, diz assim, ó, quando o Senhor chama e aponta uma obra para ser feita para a sua glória, Ele providencia três coisas. A primeira, Ele dá a estratégia para o trabalho. Nós pegamos os manuais, nós pegamos o manual do casal, que coisa linda, que coisa gostosa é nós pegar o manual do casal e pegarmos ali aquele esboço e vamos lendo com os versículos do lado. Ele dá a estratégia de como nós fazer, a maneira de como fazer. Ele entregou isso a Mike Merlin de uma forma tremenda. Depois as lições, né, na sequência de cada lição, enfim, no manual do líder, treinamento e comentários, é tremendo aquelas 15 sessões, como Deus entregou a Mike Merlin todas as orientações ali, para se desenvolver um grupo de casados para sempre, depois o Paz para toda a vida, depois o An, ele dá a estratégia. Aí dá a palavra rema, né, Arthur? O segundo ponto, são três coisas. O primeiro, ele dá a estratégia. E nós vemos claramente que o ministério que Deus deu a Mike Merlin, ele é um ministério que tem uma estratégia específica, né? Uma estratégia gostosa de se ministrar. O segundo ponto que ele dá o rema. O que é o rema? Ele dá a palavra específica e viva para a obra que ele está chamando. Eu vou ler de novo. Ele dá a palavra específica e viva para a obra que ele está chamando. Qual é essa palavra para nós? Família, casamento, filhos. Mas vocês podem ver que os três cursos é sempre casal. Amém? A palavra-chave, a palavra rema é casamento. Esposo e esposa. A palavra-chave é casal, casal, casal. Deus mostrou claramente para Mike Merlin a palavra, aquilo que eles deveriam fazer, a visão que eles deveriam ter, o que é, como eles edificariam a igreja do Senhor Jesus. Família por família, casamento por casamento. E o terceiro ponto, ele dá a unção, amados. A unção, olha o que diz aqui, ele dá o combustível que dá poder para que o ministério produza o fruto indicado no plano. Eu vou ler de novo. Ele dá o combustível que dá poder para que o ministério produza o fruto indicado no plano. Nós sabemos que os cursos
de Mike Merlin são cursos ungidos, quando ministramos cada lição, né, amados? E quando os casais vão e fazem efetivamente a lição de casa, nós vemos no compartilhamento a manifestação do poder de Deus, não só ali no compartilhamento, mas em casa quando ministramos e também já quando ministramos a lição para o pequeno grupo. Vemos a presença de Jesus na unção e no poder do Espírito Santo. Quantos dizem amém a isso? É incontestável isso. É incontestável isso, amados. Deus tem dado uma visão renovada para organizar esta obra que Deus deu a Mike Merlin em mais de 100 países, e nós não ficamos de fora. Deus deu uma visão para Mike Merlin, de que quando uma aranha tece a sua teia, ela é o centro desta teia, amém, amados? Se nós matarmos esta aranha, o que acontece com esta teia? Ela perde a função. Deus começou a falar para Mike Merlin sobre isto, e começou a mostrar para Mike Merlin a estrela do mar. A estrela do mar é algo tremendo, amados. Entre na internet e puxe lá características da estrela do mar, e vocês vão se encantar com a natureza de Deus e com o ensino que nós tiramos dali, para que Deus possa nos fazer entender o que Ele está fazendo neste tempo no Ministério Casados para Sempre. No ministério de Mike Merlin, vamos dizer assim, com os 3 cursos. Porque a estrela do mar, ela acidentalmente, ela tem, vamos dizer que ela tem as 5 pontas. A estrela que tem menos ponta tem 5 pontas. Se ela perder uma ponta, um pedaço de uma ponta, ela regenera esta ponta. Ela volta a completar aquela ponta que fracionou um pedaço. E essa ponta que se quebrou desta estrela, além de ela ser regenerada, outra no lugar, aquela parte que se quebrou gera outra estrela do mar. Amém. Que coisa tremenda, nosso Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus usa as coisas naturais para nos revelar as espirituais. O Casados para Sempre, amados, e tudo que Deus deu a Mike Merlin é uma estrela do mar de 7 pontas. Nós, ao final de 14 semanas e durante 14 semanas, treinamos um líder, fazemos um líder, treinamos um líder, e esta ponta, ela sai desta estrela e vai. Esta estrela, ela se regenera, porque esse líder agora vai fazer outro grupo, e essa ponta vai gerar outro grupo. Esse líder em treinamento vai fazer outro líder em treinamento, e essas estrelas de 7 pontas vão se multiplicando cada vez mais. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? E nós temos entendido, Mike Merlin tem nos ensinado, Gustavo e Rosemarie, que são os bairros, que são os nossos diretores a nível internacional, na América Latina, são os nossos diretores, e tem estado conosco. Nós, todas as segunda-feira, na primeira segunda-feira de cada mês, 20 horas, nós nos reunimos para estarmos ouvindo e conversando e tratando acerca do ministério. E nós temos entendido de forma clara o que Deus tem feito nesse tempo. Ele tem formado equipes, Ele tem dado a direção o ministério 2=1 em cada país, sempre trabalhar na visão de equipes, amados. Porque nós tendo uma equipe, se acontecer de um casal não poder estar envolvido por um tempo, como experimentou Otacílio e Nilce nesse tempo de refúgio, nesse tempo de escape,
nós acabamos muitas vezes perdendo a essência e não temos outros casais que continuem produzindo, organizando, multiplicando, fazendo a obra que Deus nos deu a fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E nós estamos funcionando a nível nacional hoje como equipe. Mike Merlin separaram uma equipe para o Brasil. Eu quero ler, amados, para os irmãos, quem é esta equipe no Brasil? É o que nós chamamos de equipe ministerial nacional. É Glauber e Eliana Borão. Este casal é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, são os líderes estaduais no estado do Rio de Janeiro, fazem um grande trabalho ali, a coisa mais linda no Rio de Janeiro, na luta pelas famílias ali. Deus tem levantado um exército poderoso lá no estado do Rio de Janeiro, e Glauber e Eliana estão coordenando esse trabalho ali, hoje fazem parte da equipe nacional, são já, é um casal experimentado já há anos no ministério 2igual1. Marcos e Cideia Habitar são de São Paulo, Ribeirão Preto, também fazem um trabalho tremendo no estado de São Paulo. Paulo e Sueli Balduino são de Goiás, fazem um trabalho tremendo no estado de Goiás. Átila e Zulmira Nobre são do Distrito Federal, lá em Brasília, moram em Brasília, fazem uma obra linda lá também, com o Ministério 2igual1, MM Brasil. O Sérgio e Vera Leitão, que são da Bahia, moram em Feira de Santana, este casal. E Arthur e Fátima, que estão aqui com vocês, e moramos lá no estado do Rio Grande do Sul, e Deus tem nos colocado e nos abençoado para lutar pelas famílias lá e organizar este exército lá no estado do Rio Grande do Sul. Temos uma equipe lá já formada, graças a Deus. Deus está fazendo estas equipes e estabelecendo essas equipes em todos os estados do Brasil. Deus quer fazer equipes a níveis de cidade, Deus quer fazer equipes a níveis de igreja. Deus tem feito coisas tremendas, amados, nesse contexto. E na reunião seguinte que saímos do encontro nacional, e que fizemos a reunião com esta equipe, fazemos esta reunião pela internet, nós fazemos, como eu disse para vocês, toda a primeira segunda-feira do mês às 20 horas, nós, nesta reunião, logo após o encontro nacional, os irmãos pediram a impressão para cada um desses casais que eu discorri aqui, do que tínhamos recebido da parte do Senhor e qual tinha sido a nossa impressão do encontro nacional. E a gente que organizou estava muito sensível a tudo que estava acontecendo naquele encontro. Atendemos e conversamos com muitos irmãos lá em Gramado, após encontro, durante encontro. E Deus nos falou claramente que este ano de 2015, seria um ano para que nós visitássemos todos os estados brasileiros e fazer isso que viemos fazer aqui nesta noite. Quantos dizem amém a isso? Sei que ficou uma lacuna de 2 anos aí, atravessamos um vale, um vale de transição, né? Porque toda a transição de uma visão, sair desse processo de visão que tinha Mike Merlin, desta unidade linear, né? De governo e de comando e de coordenação para equipes. Foi uma mudança muito grande, muitas transformações, muitas coisas precisaram ser mexidas e melhoradas. Sei que neste período foi um tempo difícil de acertos, porque muitas coisas foram renovadas e alteradas pelo Senhor. Foi tremendo o que Deus tem feito, mas graças a Deus, hoje, amados, nós estamos já muito bem estruturados, organizados. Na sequência nós vamos estar podendo falar melhor disso, né? Mas o nosso objetivo em 2015, desses 6 casais que eu citei aqui, é ir de estado por estado, fazer visitas, estar com os irmãos, servindo os irmãos naquilo que pudermos servir. Temos a alegria de estar aqui em São Luís, no estado do Maranhão, que Deus tem nos colocado um amor tão grande no nosso coração, tem nos aproximado, tem nos trazido aqui, temos sido tão amados, tão honrados, e nós sabemos, amados, queridos, que Deus tem um grande e poderoso exército neste estado.
E Deus, quando nos trouxe, orávamos para vir até aqui, Deus nos mostrava, me mostrou claramente assim, a visão de gravetos em brasa. Quantos sabem o que é graveto? Eles embrasam aqueles gravetos. Um graveto sozinho, a gente abana, e aquela brasinha muitas vezes não pega fogo. Mas ele me mostrava vários gravetos com as pontas acesas, uma para a outra assim. Amém. E alguém abanando aqueles gravetos. E o poder do Espírito Santo naquele abano, no vento do Espírito. Quantos dizem amém a isso? Começa a tocar fogo, e aqueles gravetos viram numa fogueira, amados. Amém. Numa fogueira, queridos. Num fogo ardente e poderoso, como nós lemos aqui em Joel. Pelo poder do Espírito Santo. Nós viemos aqui nesta noite para abanar gravetos, amém, Fátima? Para abanar gravetos, abana assim profeticamente, Fátima. Para abanar gravetos e gravetos, para que pegue fogo no estado do Maranhão, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Famílias e famílias sejam roubadas e saqueadas do inferno e trazidas para o reino da luz, porque aqui na igreja é o lugar das famílias do Senhor. Amém, Jesus. E este exército é poderoso, e você faz parte deste exército. Deus, além desta equipe, Ele nos deu uma visão, deu para Mike Merle, e assim é feito no mundo inteiro, em todos os países. É estabelecido um escritório a nível central, e esse escritório, ele estabelece uma equipe administrativa a nível nacional. E nós, por legalidades fiscais e administrativas do governo, enfim, e de leis, nós temos constituída uma unidade administrativa em Atibaia, na sede nacional. E em torno do escritório nacional está essa estrutura estatutária que nos protege em todos os sentidos. E essa estrutura administrativa tem um presidente, como todo estatuto precisa ter um presidente, e toda a associação, e ali na associação MM Brasil, o presidente hoje é Carlos André Lopes, é um advogado de Santo André, em São Paulo, um homem amado, querido, juntamente com sua esposa Yara, mas ele está ali como presidente por 2 anos à frente desta obra. O vice-presidente é Nicodemos Lopes Júnior, também de Santo André, São Paulo. Esses irmãos são os 2 advogados, e o Nicodemos Lopes Júnior ainda disse, ele tem um escritório de contabilidade chamado Confistec, no qual essa associação toda, a contabilidade da associação é cuidada pela Confistec. Temos como tesoureiro do ministério o irmão Marcos Bittar, que faz parte da equipe ministerial, como vice-tesoureira Rosemary Honório Lopes, a esposa do Carlos André, como secretária Cideia Bittar, a esposa do Marcos Bittar, e vice-secretária Sueli de Souza Rezende, esposa do Paulo lá de Goiás. No Conselho Fiscal nós temos Glauber Domingues dos Santos, Adilson de Souza Pragana e Sérgio Leitão de Souza. E como suplentes estão lá Gláucia Alves Simões Pragana, Arthur Leonel de Souza Ferreira e Maria de Fátima Xavier Ferreira. Há um conselho, há uma estrutura administrativa que zela por toda a estratégia, por toda a base, como é que nós podemos dizer, aonde está ali todo o material, aonde está ali toda a necessidade, aonde é cuidado de tudo aquilo que os soldados, o arsenal, né, Fátima? De tudo aquilo que os soldados no campo de batalha precisam. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A equipe ministerial, ela é cobertura, ou seja, o Conselho Fiscal está sob a autoridade da equipe ministerial. Tem sido tremendo o que Deus tem feito nesse sentido. E também no escritório nacional, nós temos o Adriano e a Denise Pedroso, são coordenadores ministeriais dos cursos, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e UAM. No financeiro está a Denise Pedroso, e como gestor, pastor Pedro Renco,
são duas funções bem claras que nós temos lá na área ministerial, Adriano e Denise Pedroso, e na área de gestão, Pastor Pedro Renco. Homens de Deus, homens abençoados. Estamos no escritório nacional com 30 funcionários muito bem treinados, temos equipes bem definidas de cadastro, de expedição, de telefonia. Melhoramos sensivelmente a questão da telefonia, foi melhorado neste ano passado essa questão da telefonia, foi melhorada a equipe de expedição, a maneira de expedir. Enfim, foram feitas tantas melhorias, amados, que certamente este ano de 2015, aqueles que pedirem material, aqueles que buscarem apoio do nosso quartel-general em Atibaia, vocês vão ter toda a assistência e cremos que serão atendidos em muitas situações, nas suas necessidades plenamente. Quantos dizem amém a isso? Amém. Glória a Deus e graças a Deus por isso, amados. Nós queremos também, amados, compartilhar com os irmãos algo que Mike Merlin e Gustavo e Rose nos pediram muito no encontro nacional. Fizemos uma reunião de liderança no sábado à tarde. Aqui para mim, aqui. E nesta reunião, eles nos pediram muito que cuidássemos do que Deus havia e estava nos entregando em nossas mãos. Deus deu a Mike Merlin, como comentamos anteriormente, orientações claras de como conduzir, de como se liderar um curso Casados para Sempre. Deus deu orientações claras de como nós fazermos um líder em treinamento, de como multiplicarmos este grupo. Deus deu orientações claras para Mike Merlin de como separarmos um líder em treinamento, como edificarmos um líder em treinamento. Que o curso Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, eles têm 2 cursos nele. Um é para o líder em treinamento e o outro para os casais alunos. Nós não podemos deixar de ministrar o curso para o líder em treinamento. Para que nós possamos fazer um bom líder em treinamento, um bom líder, nós precisamos edificar e discipular esse líder. Ainda ontem eu e o Arthur conversávamos, muitas vezes os casais dizem assim, mas nós não colocamos ninguém de líder em treinamento, porque nós não temos um casal preparado para isso. Mas está aqui, ó, nas apostilas, a preparação para o casal. Então vocês têm que olharem para aqueles casais e ver qual o casal que que quer aprender. Aquele que está ali fazendo o curso é porque, na verdade, ele quer estar recebendo a palavra. E vocês vão estar vendo aquele que quer, então vocês vão estar treinando eles aqui com essas lições, e aí depois ele vai se tornar um líder em potencial, queridos. Então não deixem, assim, muitas vezes de abrir o grupo sem ter o líder em treinamento, porque isso aí é que vai trazer a multiplicação dos grupos. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode ter um líder em treinamento, pode ter 2. Se houver necessidade, coloque em 2. Aí só tem que treinar eles, os 2. Amém? O que eles pediram muito é a nossa fidelidade, o nosso compromisso na integridade daquilo que está como orientação no manual do líder. Amém, amados? Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, renovar o nosso chamado, a nossa responsabilidade, a nossa convicção daquilo que Tu tem nos dado a fazer. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, permanecermos fiéis a toda a orientação que temos recebido através do manual de treinamento e comentários. Para que, Pai, possamos desenvolver os grupos exatamente conforme Tu desses a Mike Merlin. Não nos permita que nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus, que possamos ser fiéis àquilo que Tu tens nos dado nestas armas que chamamos de ferramenta de curso, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e o ano. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a permanecermos nessa fidelidade. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Se tivermos bastante casais também... Se
nós temos bastante casais que já estão liderando os grupos, faça uma reciclagem de vez em quando com eles, sentem, estude a apostila, porque isso aí faz parte, querido, do crescimento. Porque muitas vezes nós já ministramos 10 grupos, parece que nós já sabemos tudo de cor, mas na verdade, se nós sentar e ler aqui o manual, nós vamos ver que muita coisa, às vezes, nos passa batido, que poderia estar sendo acrescentado na vida dos casais. Então, dê uma olhadinha, faça uma reciclagem dos casais, e quando nós tivermos também que ministrar, vamos dar uma lida toda aqui para nós poder passar a íntegra do curso. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Nós, amados, estamos com aquele curso que já vocês ouviram falar, que é curso Geração Sem Igual. É uma necessidade tão grande, há tanta gente pedindo. Esse material está sendo todo traduzido para o português. E cremos, e o nosso projeto é para que ano que vem nós possamos implantar este curso também no Ministério 2 igual 1. Amém, queridos? É um curso tremendo, tremendo, e nós sabemos que vamos edificar tremendamente esta geração que está vindo aí para lutar por famílias. Queremos também informar aos irmãos que está sendo trazido para nós um seminário de final de semana, chamado Seminário de Intimidade. Agora nos dias 31 e 1º de junho, vão estar recebendo alguns casais, líderes de estados, a primeira turma que vai fazer este curso, esse intensivo de intimidade. A estratégia desses intensivos é para que nós continuemos em contato com estes casais e aprofundando eles em tudo aquilo que eles têm aprendido nos cursos do 2 igual 1, especialmente no curso Casados para Sempre, que temos a lição de intimidade, no ano também temos. Mas o fato é que Mike e Merlin desenvolveram um seminário intensivo de final de semana. Nós vamos poder fazer retiro de casais e ministrarmos única e exclusivamente sobre intimidade. É coisa tremenda, amados, o que é este curso. Vamos conhecê-lo na íntegra agora no mês de finalzinho de maio, início do mês de junho. Mas logo isso vai ser multiplicado em todo o país, em todo o Brasil. Louvamos a Deus por isso, amém, amém. Amados? Porque muitas vezes vocês dizem assim, os casais fazem o grupo e depois querem continuar se reunindo, né? Então, essa aqui é uma forma muito boa também de nós já dar para que vocês tenham um contato com eles, um final de semana, fazer um retiro. Amém, queridos? Temos também, eu creio que em seguida, ano que vem, possivelmente, nós vamos receber já também um seminário sobre finanças. Também será um intensivo de final de semana. Nós vamos passar com esses casais, ministrando um retiro para grupos e para casais sobre finanças, amados. Vai ser tremendamente edificador este intensivo de final de semana que eles estão nos trazendo. E também sobre um seminário também intensivo de final de semana de comunicação. São as 3 coisas que faltam no Casados para Sempre. Temos intimidade, mas nós não temos finanças e não temos, de uma forma clara, um seminário um assunto específico que fale sobre comunicação. Nós teremos isso. Quantos dizem amém a isso? Amém. Vai ser muito bom, queridos. Muito bom. Nestes seminários nós vamos poder também ganhar casais para fazerem grupos. Vai ser também uma porta de entrada, uma estratégia de convidarmos todo o casal que quiser participar. Vai ser muito bom. Amém, amados? Queremos falar para os irmãos também na questão de alguns DVDs, que é o DVD institucional. Esse DVD está sendo preparado. Cremos que ainda no 2º semestre a gente já tenha esse DVD institucional disponível para podermos adquirir. A questão do DVD de dinâmicas e o DVD de músicas, eles estão sendo confeccionados em Manaus e eles devem nos entregar esses DVDs também ainda no 1º trimestre deste ano, para que possamos já poder adquirir esses materiais. O nosso site está sendo totalmente reformulado. Cremos que
possivelmente no mês de fevereiro ou março, já tenhamos um site totalmente reformulado, totalmente repaginado, vai ser muito acessível também, e a questão de pedido de materiais está acessível já nesse, no outro melhor ainda. As coisas estão sendo melhoradas muito nesse sentido, e nós teremos um site que é o nosso cartão de visita ao site do MMI Brasil. Ano passado nós fizemos todas as inscrições sem enviar convites, lotamos o lugar lá em Gramado sem enviar um convite, apenas colocamos as informações no site do Ministério e concluímos que o site é muito bem assistido, muito bem visitado por todos os casais do Brasil. E as informações do Encontro Nacional deste ano e dos regionais, alguns inclusive de Gramado já estão lá, você pode pesquisar, e muitas outras informações. Amém, queridos? A princípio, amados, eu queria falar um pouquinho mais, Fátima, sobre a questão dos treinadores, assim, de que também temos que ser fiéis àquele modelo de treinamento, só temos o Otacílio esta noite aqui, mas vamos estar preparando outros treinadores, se Deus quiser, nesse estado, e nós também pediremos a esses treinadores esta fidelidade naquele processo de treinamento intensivo de final de semana. Nós queremos, amados, abrir agora para alguma pergunta que os casais tenham acerca... Que não foi respondido. Que não colocamos aqui, alguma coisa que nos ajude, porque nós somos uma equipe, que estamos aqui, um exército, e vocês têm olhos envolvidos com o ministério de forma profunda, nos cursos, vocês é que passam as situações. Nós gostaríamos de poder ouvir e responder as perguntas dos irmãos, naquilo que pudermos responder, no que não pudermos nós vamos buscar, e depois o Otacílio e Nilce vão nos ajudar a atualizar vocês, a informar vocês naquilo que vocês necessitarem. Alguma pergunta, queridos? Algum casal quer fazer alguma pergunta? Temos um microfone que possamos levar aos casais que desejarem? Esse sem fio, claro. Glória a Deus. Algum casal quer perguntar alguma coisa, amados? Para que possamos enriquecer mais esta reunião, esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou. Glória a Deus. Pastor Arthur, na ministração das lições nos cursos, às vezes a gente encontra algumas situações que nós não nos deparamos até então. Isso vai para o relatório, às vezes, o pedido de oração. A gente sabe que, inicialmente, haviam aqueles que estavam para interceder. Aí eu queria saber como é que está, no momento, se tem ainda aqueles intercessores de forma organizada, porque quando nós fizemos o curso, nós sabíamos que poderíamos mandar as indicações específicas, ou que tinha um exército, ou parte desse grande exército, orando, com o dom tão somente de interceder pelos casais. Eu gostaria que vocês, se pudessem, falassem um pouco mais sobre esses intercessores. Amém, Nelson. Continuamos arregimentando esses intercessores em treinamentos e todos os encontros regionais, estaduais e nacionais. E temos lá em Atibaia um controle, uma equipe dedicada a receber os relatórios e acompanhar os pedidos de oração, e uma equipe, uma sala de intercessão específica para esta equipe. Todo o pedido de oração de cada grupo que é enviado e de cada grupo que é criado é levado para aquela equipe que entra nesta luta de interceder por este grupo, de interceder por este casal que está com lutas. Continuamos com um grande e poderoso exército de casais lutando no mundo espiritual através da oração, da intercessão e do clamor pelos grupos que se realizam no Brasil inteiro, amados.
Continue arregimentando esses A última vez que intercessores. nós estivemos lá, nós, inclusive, passava nas mesas do pessoal que trabalha lá, e eles estavam com os papéis ali, enquanto eles estão trabalhando, eles Pessoal estão todo, né? intercedendo Pessoal todo por também esses intercede. casais, queridos. Não, é porque esse trabalho tem que ser abaixo de oração, porque senão não funciona, né? Então tem uma sala lá onde eles fizeram só um lugar de oração, e a irmã como é o nome da irmã que cuida disso, Arthur? É uma pastora também, que trabalha lá com eles, e ela faz todo o tempo de oração, queridos. Então, por isso, mande sempre. Quando vocês tiverem alguma situação assim, que precisa mandar o casal lá para pedir oração, mande, porque eles recebem e porque nós vimos e participamos disso. Amém? Nós tivemos uma mudança grande no contexto da nossa central de computação lá na sede. Hoje nós temos uma unidade, uma CPU totalmente atualizada, uma CPU de ponta. Nós já contratamos um novo programa para podermos cadastrar e-mails, cadastrar casais, grupos, enfim, todo o controle de liderança e de pessoas que fazem os grupos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e UAN. Hoje essa CPU tem uma capacidade tremenda e também está sendo desenvolvido já, está em testes, né? E uma das coisas que vamos poder continuar fazendo está integrando mais ainda esses intercessores do Brasil inteiro, eles recebendo e-mail com pedidos de oração, trazendo eles para perto nesse propósito de intercessão. Amém. E essa nova situação nos possibilita isso, o que não nos possibilitava a central que tínhamos antes. Amém, queridos? Mais alguma pergunta, queridos? Fiquem à vontade, amados. Aleluia. Vocês, possivelmente no segundo semestre, tiveram alguma dificuldade na chegada de Material. certificados e talvez alguns materiais, mas eu quero dizer que nós estávamos com uma transição lá nesse contexto estrutural lá em Atibaia, que já está solucionada. Este ano isso não vai acontecer. Não vou dizer que totalmente, porque temos correio, temos todo um processo para que o certificado chegue, e o certificado de formatura chegue em tempo hábil, mas este ano isso não vai mais acontecer, graças a Deus, louvamos a Deus por isso. Algum atraso de material, além dos certificados, vocês tiveram aqui? Manuais, pedidos de materiais para os grupos, material de dinâmica, vocês estão com alguma dificuldade de adquirir? Você sabe que tudo isso já pode ser adquirido através do site ali do MMI, né? Camisetas, nós temos uma empresa no estado de Minas Gerais que fizemos um contrato com esta empresa, mas esta empresa, queridos, ela não está respondendo daquilo que como nós fizemos o contrato, então está sendo revisto. Possivelmente nós vamos contratar uma outra empresa ou outras empresas. Estamos estudando isso para ver a melhor maneira de fazer isso, até mesmo de termos empresas a nível de estaduais, para que os coordenadores, as equipes estaduais possam e mandar fazer as suas camisetas ali, enfim. Está sendo pensado para organizar algo bem mais acessível e mais ágil, para que possamos ter essas camisetas padrões que nós temos, bem claras no propósito daquilo pela qual nós fazemos essas camisetas, que é testemunhar Jesus através dos cursos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e o Ano. Amém, queridos? Mais alguma pergunta, amados? Mais alguma coisa que possamos ajudar os irmãos? Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Queridos, eu gostaria de saber, quando a gente faz o curso de casais, a gente tem que mandar um relatório semanal, assim como uma oferta semanal, mas muitas vezes o corre-corre não permite que a gente faça o relatório semanal, mande a oferta semanal. A gente quer saber se isso ocorreu alguma mudança, se a gente pode mandar mensalmente, bimestral, como seria, se a gente pode mandar assim, ao final de cada mês ou ao final do curso, porque o corre-corre da vida às vezes faz com que a gente
não mande isso. E querendo não traz um peso sobre a nossa vida. Será que eu estou fazendo de forma irresponsável? Mas são tantos afazeres, né, que a gente acaba se trazendo culpa em relação a isso. Eu gostaria de saber qual está sendo a postura hoje do Ministério. Veja, hoje os relatórios estão disponibilizados via site, né? Nós podemos fazer isso, não precisamos mais ir em correio, mandar, essas coisas foram bem mais facilitadas, você pode usar esse meio de mandar o relatório. Agora, o que o irmão precisa entender, e todos nós, é que acabamos de comentar sobre a questão dos intercessores, e um dos objetivos maiores dos relatórios, do envio semanal dos relatórios, é para que possamos orar por esses casais e mantermos a luta espiritual no decorrer do curso é grande, nós sabemos, e esse grupo vai estar coberto de oração na medida em que nós recebemos as informações de cada casal, e isso é muito bom e muito abençoador para aqueles casais que estão participando daquele grupo. Então, o manual nos diz que é semanal. Claro que nós entendemos todo este processo, mas sabemos da nossa responsabilidade diante de Deus nesse sentido de sempre, nosso objetivo é mandar semanalmente, mas claro, se acontecer uma situação impossível, amém, mas a regra, né, ou seja, o propósito é esse, querido, de mandarmos semanalmente isso para lá. Assim como a oferta também? A oferta, sim, pode esperar uma semana, 2, mas também saiba que o ministério, ele é sustentado por ofertas, e você sabe que as entradas do ministério são importantes para as despesas do ministério. É outra coisa também que está sobre nós, líderes, a responsabilidade de pegar estas ofertas e encaminhar para que esta obra não pare, este exército continue recebendo munição, recebendo toda a estratégia e os recursos para poder lutar e ganhar essa guerra, amados. Amém, queridos? Amém. E essas ofertas também é muito interessante nós entender que quando é dada uma oferta, queridos, é bom nós já encaminhar para que realmente nós sejamos fiéis com aqueles que colocaram. Amém. Tá? Então, sempre assim, vamos procurar fazer um esforço. São só 14 semanas, e aí vocês são jovens, vocês conseguem bem o pique, então façam isso, porque isso aí vai trazer bênção para o grupo. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta, queridos? Alguma dúvida, alguma coisa que possamos... Eu quero agora, então, se não tiver nenhuma pergunta, falar sobre um manual que todos nós, em termos de liderança do ministério, a nível estadual e a nível mesmo de líderes de grupo, nós vamos receber e nós vamos conhecer princípios do reino de Deus que nós líderes precisamos aprender. Segura aqui para mim um pouquinho aqui. Esse manual está escrito em espanhol, ele está sendo traduzido. Está aqui escrito "El Manual del Siervo", não é manual do líder, é "El Manual del Siervo", porque no reino de Deus a visão daquilo que Deus tem de nós como líderes não é daqueles que o mundo nos mostra. O mundo, ele nos mostra, eu vou colocar assim, vamos ver se os irmãos conseguem ver daí. Isso aqui que está aqui, pena eu poderia ter colocado no slide para colocar ali, ou seja, projetar para os irmãos isso aqui. Eu acabei não fazendo, quero ver se faço isso aqui já para... Mas aqui nós temos uma pirâmide, olhando, todos conseguem ver uma pirâmide daqui? No mundo, o que é o maior, ele fica bem em cima. O que está num nível mais inferior fica em baixo. Aquele que é governador de estado, aquele que é presidente da república, aquele que é diretor, presidente de uma empresa, se nós olharmos o organograma, ele está lá no topo. Essa pirâmide, ela vai afinando
No reino de Deus, amados, é o contrário. Agora nós podemos ler certinho, ó. Estrutura da liderança do MMI. Esta pirâmide é invertida. Quem quer ser o maior, que sirva o menor. Por favor, entendam isto, porque isso é muito importante para que possamos crescer na obra que Deus nos deu a fazer. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Deus nos manda servir. Deus nos manda a nos humilhar, como Jesus veio para servir, e nós temos que fazer isto. Se nós olharmos para este manual, para este organograma e para esta estrutura de pirâmide, nós vamos ver aqui embaixo, ó, fundadores. Quem são os fundadores do MMI Brasil? Do 2=1 a nível mundial? Mike e Merlin Phillips. Eles estão lá em cima ou estão aqui embaixo? Estão aqui embaixo. Do lado deles temos a mesa diretiva, que está aqui embaixo. Depois, na coluna seguinte, nós temos diretores internacionais. Depois, na terceira fileira aqui, nós temos diretores nacionais. Depois, ou equipes nacionais agora, né? Equipes nacionais. Depois nós temos as direções a nível regionais, equipes regionais. Depois, na outra fileira mais em cima, nós temos as equipes de estados, né? As equipes de cada estado. Depois temos as equipes de área, né? Como São Paulo, que tem áreas. Depois, na fileira de cima, nós temos as equipes de cidade. Depois nós temos, na fileira seguinte, a fileira dos líderes de grupo. E bem em cima, nós temos os líderes em treinamento. E mais acima, né? Nós vamos ter os casais. Então, amados, eu me lembro que eu estava em São Paulo e chegou um líder e sentou com a gente numa mesa. Estávamos lá participando do encontro estadual de São Paulo, e esse líder nos perguntou assim: pastor, como é estar lá em cima? E eu disse: amado, essa pergunta eu faço para você, porque o que eu tenho aprendido é que eu estou lá embaixo. Posso te responder como é estar lá embaixo. Quem está lá em cima é você. O meu sentimento de estar lá embaixo é de servo e de te servir. De te servir. No reino de Deus, quem quer ser o maior, que sirva o menor. Então nós temos que ter essa visão alinhada no nosso coração, para termos a visão alinhada com o coração de Deus. Foi tremendo. E assim é, amados, a visão do MMI Brasil, assim é a visão do Ministério a nível internacional, assim é a visão na igreja, assim é a visão do reino de Deus, amados, porque nós somos servos do Senhor, e esse manual, e isso que Deus nos chamou a fazer, e o que Deus tem nos capacitado a sermos servos. Quando dizem amém a isso? Amém. Louvamos a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos à disposição dos irmãos, viemos aqui para servir os irmãos, queremos ouvir os irmãos, estamos à disposição de ficarmos mais tempo aqui para conversarmos aquilo que os irmãos quiserem conversar. Nós viemos de longe, nós atravessamos esse Brasil para estar aqui na alegria que estamos de servir os nossos irmãos, eu e Fátima. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu creio que hoje nós temos aqui um auditório de servos. O Otacílio está aqui com o Nilce, a equipe que daqui a pouco o Otacílio vai estar chamando alguns casais aqui, daqueles que Deus tem mostrado a ele, para ajudar ele nesse processo de implantação do ministério e de multiplicação do ministério no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, nos 217 municípios deste estado. Esta equipe vai ser a equipe estadual do Maranhão.
não está fechada, Deus vai nos mostrar outros casais, Ele vai estar nos orientando, mas nós viemos aqui com uma missão de estabelecer a equipe do estado do Maranhão. Oramos, buscamos direção de Deus para que Deus nos mostrasse nesta noite estes casais que formarão esta equipe. Por isso eu quero chamar aqui o Otacílio e a Nilce para que possamos fazer isso. Queremos a bênção dos demais irmãos para isso que vamos fazer. Viemos aqui com essa missão e fomos tão abençoados por Mike Merlin, Gustavo e Rose e pelo Senhor. Estamos sendo abençoados tremendamente para a formação destas equipes em cada estado, em nome de Jesus. E o estado do Maranhão não é diferente, e nós louvamos a Deus porque Ele está fazendo esta obra. Essas pessoas que nós vamos chamar, nós vamos iniciar um processo, né, para formar uma equipe que possa abençoar, né, eu estou só repetindo aquilo que o pastor Arthur falou, que possa abençoar a cidade, o estado, como um todo, né? São casais que vocês já conhecem, casais que já trabalham com o ministério. E aí eu gostaria de chamar o irmão Luiz e a Anaí. Amém. O Francisco e a Carmen. O Laércio e a Priscila. Teria o irmão Galdês com a irmã Alice, que não estão aqui, né? E eu queria chamar o Luiz Carlos com a Silvania. Nós não representamos, nós aqui não vamos representar as nossas igrejas. Alô? Nós vamos sim representar a igreja do Senhor, né? E aí eu gostaria que nós fizéssemos algo nesse momento, tá certo? Nada disso aqui foi programado. Nada disso aqui é algo que foi acertado entre homens. Nós entendemos que Deus preparou. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, amados, para nós orarmos por esses casais. Amém, glória a Deus. Nós temos aqui uma equipe, lembrem da Estrela do Mar. Otacílio e Nilce não estão mais sozinhos como liderança desse estado. Aleluia. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 casais com o outro que está faltando, amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casais. O Senhor vai estar mostrando no devido tempo, no processo de Deus, estabelecendo a equipe, está aqui aumentando, ou seja, com algum outro casal. Nossa equipe nacional hoje tem 6 casais também, sob a liderança de Gustavo e Rose Marie, mas sob a coordenação deles. Mas cremos que Deus vai completar a visão de 7 também. Sabemos que esses são aqueles que vão estar à frente desta obra, deste exército no estado do Maranhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com quem não veio. 6 com quem não veio, né, Fátima? 6 com quem não veio. Então, mas eu creio que isso vai começar a acontecer nas cidades também, equipes em cidades, em cada município, e assim sucessivamente nas igrejas. Essa é a visão do ministério a nível de liderança, porque se acontecer de uma ponta se quebrar, nós temos a estrela do mar aqui, e vai ser generado a outra ponta. Esta é a visão e o ministério de Deus, a obra de Deus não vai parar. Em nome de Jesus, quero estar orando, profetizando sobre esta equipe. Cremos que este ano esta equipe o Senhor vai fazer coisas lindas através dessa equipe. Uma delas é o encontro estadual do Maranhão. Vamos aplaudir Jesus?
Louvamos a Deus por isso. E tantas outras coisas, amados, que o Senhor vai estar dirigindo, direcionando uma agenda, reuniões mensais, reuniões bimestrais, enfim, eles vão estabelecer tudo isso. Mas Fátima, vamos estar ungindo e impondo as mãos em cada um. Vamos orar primeiro, estendendo as mãos assim para eles, Pai, depois ungimos. Pai querido e Pai santo, amém. Pai querido e Pai santo, vamos bater fotos aqui para que a gente possa registrar. O irmão está filmando, para registrarmos esse momento tão precioso. Pai, nós temos aqui aqueles casais que Tu tens levantado. Nós só estamos reconhecendo o que o Senhor tem feito, e na autoridade do Teu nome, Jesus, é que nós estabelecemos a equipe do estado do Maranhão. Pai, eles vão, Senhor, funcionar, eles vão agir, eles vão se mover na direção do Teu Espírito, debaixo do conselho da multidão de conselheiros. Diz a Tua palavra que há segurança e sabedoria, e desta forma eu profetizo, eu declaro que esta equipe vai andar em nome de Jesus, ungidas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço como autoridade, como Teu servo, na obra que Tu tens nos chamado, que enchas esses casais com unção dobrada do Teu Espírito, para desempenharem a função, para desempenharem a obra que Tu tens chamado esses casais na luta pelas famílias do estado do Maranhão. Espírito Santo, da capacitação, da habilidade, da inteligência, da sabedoria, em toda a obra, em toda a obra, para cada trabalho, para cada necessidade, para cada situação que eles necessitarem fazer, que venha sobre eles a Tua sabedoria, a Tua capacitação, e que esta equipe seja vencedora em nome de Jesus, em todas as situações, sejam materiais, sejam espirituais, em nome de Jesus, que eles avancem no Teu nome, na certeza de que eles foram chamados e comissionados por Ti, para a obra que Tu tens chamado neste estado, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ungir, Senhor, ungir. Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, e nós ungimos, Senhor, a vida do Laércio e da Priscila, para a obra deste ministério, em nome de Jesus. Que venha a Tua unção, Espírito Santo, e a capacitação dada por Ti, nas habilidades que Tu tens dado a eles, Senhor, para estar à frente desta equipe nesse estado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui é o Luiz, né? Ele começou, não? Naí e Luísa, né? Naí e Luiz, né? Pai, nós oramos também, abençoamos, ungimos, Senhor, Luiz e Nair. Senhor, Tu os levantaste, nós reconhecemos e nós os ungimos para a obra deste ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito os capacite para o desempenho desta obra que Tu tens dado a ele neste momento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós ungimos também, Senhor, Francisco e Carmen, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, por este casal que Tu tens levantado e separado para a obra deste ministério. Pai, nós os abençoamos e pedimos a unção dobrada do Teu Espírito sobre as suas vidas, na luta pelas famílias neste estado, na liderança ungida que Tu tens chamado eles a fazer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós também, em nome dos irmãos, nós ungimos também Luiz Carlos e Silvani, meu Deus, para a obra deste ministério, para estarem, Senhor, formando esta equipe à frente desse ministério no estado do Maranhão,
a unção do Teu Espírito, a unção dobrada do Teu Espírito sobre as suas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Que eles recebam e que eles saibam, Senhor, e que não temam, Senhor, porque é o Senhor que faz a obra através deles. Em nome de Jesus, obrigado pelas habilidades que colocasse em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós também ungimos Otacílio e Nilce, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu filho, pela Tua filha. E nós ungimos eles, Pai, para estarem à frente, Senhor, para estarem também, Senhor, à frente desta obra, cada vez mais no estado do Maranhão, Senhor. E que juntos com esses casais, juntos com essa equipe, Senhor, eles possam conquistar, avançar, em nome de Jesus, famílias e famílias, municípios e municípios, igrejas e igrejas nesse estado, em nome de Jesus, famílias e famílias sendo alcançadas, salvas e curadas em nome de Jesus. A unção dobrada do Teu Espírito, Senhor, sabedoria, Senhor, conhecimento, Senhor, em nome de Jesus, inteligência, assim que como desses a Bezalel na construção do tabernáculo, estas capacitações, eu abençoo estes casais para a obra deste ministério, que eles possam construir um estado abençoado, um estado cheio de famílias abençoadas, salvas, remidas, lavadas no sangue de Jesus, e que eles possam com sabedoria estar à frente de um exército no estado do Maranhão, com toda a Tua sabedoria, como Salomão te pediu, e que eles sejam guerreiros valentes como Josué, como Davi, e que eles sejam vencedores, Senhor, conquistem as batalhas que Tu deres a eles, Senhor, e que eles possam ver, Senhor, que é com as armas que Tu tens dado, ungindo-os e capacitando-os na Tua palavra, sabendo que Tu estás à frente deste exército, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.